Fala pessoal, tudo bom? Bom, agora a gente está aqui na nossa terceira aula de como utilizar as medidas que a gente criou na última aula para criar gráficos, criar demonstrações, criar filtros aqui para você utilizar dentro do BI Studio. Então vamos lá, estou aqui com aquele cubo de vendas que a gente criou, né, com base no CSV. Se você não viu, olha a aula anterior. E eu vou adicionar um novo gráfico aqui. Vou colocar um nome nesse gráfico e o tipo do gráfico aqui, que a gente tem um gráfico, demonstração financeira, filtro e tabela de dados, tá? Então eu vou selecionar gráfico, depois eu vou mostrar da demonstração financeira também. Dentro do gráfico você pode ter várias séries, tá? O que são as séries? São as linhas do gráfico ali, tá? E nessas séries você tem a configuração da fórmula da série, né? Vou criar uma série aqui, vou chamar ela de vendas. Tipo da série. Aqui pensa que você quer ter um gráfico que mistura linhas com colunas, tá? Você consegue fazer isso aqui. Ele vai sobrepor ali o tipo do gráfico que eu selecionei anteriormente, tá? Vou mostrar também os tipos que a gente tem. Formatação do valor, se é moeda, se é número, percentual, tá? Cor customizada, plotar série em outro eixo, tá? Então isso daqui é importante quando você tem, por exemplo, duas linhas, que é uma... Vou dar um exemplo. Quantidade de vendas e valor de vendas. Cara, a quantidade vai ser muito menor do que o valor, geralmente, né? E aí você vai, a linha de quantidade vai ficar pequenininha lá embaixo, né? Se você colocar em outro eixo, aí ela fica numa escala diferente, tá? Então você consegue fazer isso. Calcular a média, o valor da série acumulada. E aí aqui a gente tem a nossa fórmula do gráfico. Essa fórmula é também como se fosse uma fórmula do Excel. Você pode multiplicar, somar valores aqui, dividir, fazer o que você quiser, né? Então eu vou colocar as medidas, né, que a gente criou. Então eu vou colocar aqui, ó, tipo de cálculo vai ser o saldo atual, né, que é o valor atual, e eu vou colocar vendas por vendedor. Tá? Aqui não apareceu o preview, mas eu vou salvar aqui e vou carregar os dados. Quando eu carrego os dados, o BI Studio vai processar aquelas medidas que eu tenho e trazer o resultado aqui para mim, tá bom? Dessas medidas. E aí ele já me trouxe aqui, tá? E aí quando eu for editar o gráfico, a prévia do relatório de novo aqui, ele vai trazer o valor já calculado ali do gráfico. Beleza, ele está me trazendo aqui as vendas, mas ele não me trouxe para o vendedor. Tem algumas coisas que a gente pode fazer aqui. A gente pode habilitar o drill down. Quando eu habilito o drill down, se eu clicar aqui, ele já me traz, né, aquele detalhamento igual lá quando a gente está criando a medida. Mas aqui eu tenho outras opções. Por exemplo, mostrar o drill down como série. O que é que ele vai fazer? Olha, ficou estranho aqui, a gente já vou mostrar um jeito para isso daqui ficar mais bonito, né? Cada categoria ali, cada grupo, no caso é vendedor, né? Que você tem dentro daquela medida, vai virar uma série dentro do seu gráfico. Então, por exemplo, aqui ficou estranho esse gráfico porque ele está como linha, mas se eu colocar, por exemplo, como coluna, já fica um pouquinho melhor, né? Agora, se eu colocar como colunas empilhadas, aí já me dá uma visualização bem legal, né? E aí eu posso mudar essa legenda também, eu não quero deixar ela aqui embaixo, eu quero colocar no lado esquerdo. Tá? Que aí ele fica um pouco mais compacto aqui, tá? Então você consegue ir mudando aqui o layout do gráfico. Se quiser trazer um gráfico de pizza, um gráfico tem até gráfico de linhas empilhadas, tem diversos tipos de gráficos aqui de donut, de barras horizontais empilhadas, você pode ir brincando aqui. Tá? E tem outras opções interessantes também, por exemplo, usar categoria como eixo, que aí ele vai trazer aqui os vendedores ali como um eixo aqui, né? Mostrar apenas o último período. Aí eu posso habilitar o drill down e ele mostra somente o último período ali do meu gráfico. E aí você pode, por exemplo, limitar, né, a quantidade de categorias que você quer aqui, né, do drill down, ordenar eles pelo valor mais alto, mais baixo, últimos valores, enfim. Você pode fazer tudo isso aqui dentro do gráfico. Então, o gráfico é bem tranquilo de criar, assim, faço bem tranquilo assim. Acho que a única coisa assim um pouquinho diferente é a parte da fórmula, mas não tem muito segredo também. Vamos criar agora uma demonstração. Eu vou criar um DRE gerencial, demonstração financeira. O que é um DRE, uma demonstração financeira? É igual um gráfico, o que muda é o layout dela. Então, ao invés de ser uma linha, um gráfico mesmo, ele vai ser em formato de demonstração. Igual a gente tem balanço, DRE, enfim, e você consegue criar isso bem fácil aqui dentro do HubCount BI, tá? E do BI Studio, é bem tranquilo, assim. A parte de configurar as linhas são como se fossem as séries dos gráficos. Inclusive, é o mesmo tipo de fórmula, né? A mesma formatação ali. Para criar esse DRE, vamos dar uma olhada nas nossas medidas antes, tá? Então, a gente tem a parte de vendas por vendedor, margem bruta por vendedor, mas a gente não tem a parte de custos e de impostos, tá? Então, vamos criar aqui essas outras medidas, tá? Então, vamos lá, custos por vendedor. Tipo de agregação soma, data da venda, valor da venda, agrupando por vendedor.
Legal. Bem rápido aqui, tá? Só para a gente avançar ali. Custos, agora eu vou querer os impostos. Impostos por vendedor. Soma, data da venda, imposto da venda, agrupando pelo vendedor. Criei as outras medidas aqui, agora vamos começar a criar a nossa demonstração. Tá? Eu vou adicionar uma linha aqui, e aí você pode ver que tem diversos tipos de linha aqui. Título de separação, linha de título, linha de total, linha de valor, linha em branco, a formatação que você vai querer, comportamento da coluna de acumulado que ele traz aqui, ó, mostrar categorias como filhas, né? Então, eu vou criar primeiro um título aqui, né? Que é minha DRE gerencial. E aí eu vou criar esse tipo aqui, que é o título de separação, né? Adicionei aqui, ele fica nesse layout aqui. Agora, eu vou criar uma linha de título, não vou colocar nenhum valor aqui. Mas eu vou fazer isso depois que eu quero mostrar como você pode ordenar ali. Então, vamos lá. Primeiro, receita. E aí, aqui na receita, eu vou pegar aquela minha medida, saldo atual, eu vou pegar aquela medida de vendas para o vendedor, tá? Olha só que legal, se eu colocar mostrar categorias com o filho, ele já vai me detalhar aqui por vendedor, né, nas linhas aqui da minha demonstração. Tá? Eu vou deixar desabilitado, a formatação vai ser moeda mesmo, né? Beleza, receita. E aí agora eu vou adicionar, fazer assim, ó, impostos sobre vendas. E aí aqui eu vou colocar aquela minha medida que eu acabei de criar também, de impostos por vendedor. Ah, um detalhe importante aqui, ficou zerado, né? Porque eu criei a medida, mas eu não reprocessei os dados. Então, eu clico aqui, ó, executar todos os cubos, tá? E aí, ó, ele já reprocessou e atualizou os valores aqui. Show! Agora eu vou criar uma outra linha, custo de produtos vendidos. E aí a minha fórmula vai ser do saldo atual aqui, custo de produtos. Olha só, pô, eu criei as duas linhas ali, as três linhas, né, de receita, impostos, etc. Mas esse valor aqui ele está positivo, né? Eu quero deixar ele negativo. Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui em editar, e aí eu vou vir aqui na minha fórmula e vou multiplicar por menos 1. E aí o valor ficou negativo. Vou fazer isso com essa outra linha aqui também, multiplicar por menos 1, e o valor fica negativo, show. Tá do jeito que eu queria. Agora eu vou colocar um totalizador aqui, ó. Resultado. E aí eu vou usar essa linha de total, que ela fica com um layout diferente na exibição. E a minha fórmula, como é que ela vai ser? Pegar o saldo atual aqui, pegar as vendas, e aí eu vou subtrair aqui das vendas o custo, e depois eu vou subtrair também os impostos. Certinho. Salvar aqui. Já teve algumas, eu acho que ó, o que aconteceu aqui, eu criei a medida errada. Então vamos lá, voltar no custos, aqui ó, tá como valor da venda, custo de produto, show. Alterei aqui, e aí aquela mesma coisa, eu clico aqui ó, executar todos os cubos, e aí já atualiza os valores, tá vendo? Beleza, salvei aqui meu gráfico, só que ó, eu não estou exibindo aqui os meses, né? Como é que eu faço dentro da demonstração para exibir os meses ali? Eu venho aqui em nova linha, e vou criar essa linha de título aqui. Vou tirar a descrição aqui, né, o nome dela, e vou adicionar ela aqui, tá vendo? Aí ela aparece os meses aqui, né, a coluna de acumulado, e aí eu vou arrastar ela aqui para cima. Então você pode ir reposicionando as linhas aqui. Agora, pô, eu queria uma linha de margem aqui. Então eu vou criar minha margem, minha linha de margem aqui, e aí eu vou fazer o que nessa linha de margem? Vou fazer diferente, ó, vou pegar a fórmula de outro relatório, DRE gerencial, resultado, e aí a mesma coisa, e aí eu vou dividir pelaquela minha medida de vendas, né, do valor da venda. Tá vendo? Ó? Aí ficou 0,33, então eu vou mudar para percentual. E aí aqui está a minha margem. Legal, né? Bem fácil de criar, então a gente já criou uma demonstração, uma DRE aqui gerencial com um BI Studio bem rápido, tá? Agora eu vou criar um filtro aqui para a gente usar depois. Filtro por produto, que a gente vai usar dentro do dashboard, tá? Esse filtro aqui. Aqui no filtro, cara, o filtro é super simples. Vai demorar 10 segundos para eu explicar isso daqui para vocês. Você primeiro vai selecionar o cubo, o campo de rótulo, né? Que é o que vai aparecer ali para você selecionar. Nesse caso eu vou selecionar produto
e o campo de filtro. No caso, eu vou selecionar produto também. Salvei aqui e aí ele já vai começar depois a aparecer ali o filtro para mim. Bom, então agora você aprendeu como criar uma demonstração, como criar um gráfico e como criar um filtro dentro do BI Studio. E na próxima aula a gente vai ver como criar um dashboard, que eu acho que a próxima aula vai ser super rápido, tá? Antes da gente terminar, eu queria mostrar para vocês também que a IA, né, que a gente usou ali para criar a conexão com o HubSpot, né, na primeira aula, você pode pedir para a IA criar todos esses gráficos que eu acabei de criar para você de forma automática, tá? Então, você conectou os dados, configurou o mapeamento de campos, você já pode vir aqui no nosso assistente e pedir para ela criar os gráficos, criar o dashboard, que ela vai fazer todo esse processo que a gente fez aqui para você de maneira automática. Então, vale a pena usar a IA ali para criar os gráficos e os indicadores, tá bom? Então é isso, a gente se vê na próxima aula que a gente vai falar sobre os dashboards.